Diante daqueles que supunhas transviados, mesmo que se entremostrem cegos no crime, não te confies a maldição. Nessas horas difíceis, indagas de ti próprio onde é a grande razão pela qual Deus tolera semelhantes abusos. No entanto, se a inquietação te invade, pensa em teu próprio filho ao surgirem problemas. Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabe dar-lhe na escola o curso repetido ou transferes o exame para a segunda época. Se foge à profissão, diligencia sempre atividades novas para vê-lo correto e ajustado ao dever. Se aparece doente, angarias remédio, restaurando-lhe as forças. Se o vício lhe corrompe as fibras da consciência, não lhe corta os braços, mas buscas na vida os meios necessários para que se reeduque. Se comete erro grave, não lhe queres a morte, porquanto sentes que a compaixão te sugere outros campos de serviço e de emenda. Ainda nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. Compreenderás então que a falta de alguém hoje pode ser nossa falta igualmente amanhã. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, embora a imperfeição que nos tinham de sobra, saberemos por fim que Deus é sempre amor, sempre infinito amor na justiça e na lei. Vamos de imediato chamar o Dr. René, então, para trazer o seu evangelho de hoje, né? Boa noite a todos. Para mensagem, para reflexão da noite, há 2 semanas atrás o Thiago proferiu uma palestra bem interessante aqui sobre reforma íntima, e essa palestra me fez começar a refletir bastante sobre esse aspecto da reforma íntima. Um ponto que ele trouxe foi bastante interessante da gente desde já, não precisa ser perfeito para a gente começar a nossa reforma íntima e para a gente praticar isso, colocar isso em prática. E nessas reflexões eu voltei lá numa palestra que eu fiz lá no ano de 2020, por volta de outubro, sobre a parábola da figueira seca. E é sobre essa parábola que eu vou tratar hoje novamente. Só que eu fui estudar novamente essa parábola, e quando eu comecei a estudar, e fica de referência, eu vou trazer uns apontamentos aqui, mas se alguém quiser se aprofundar mais, e lá vai estar com muito mais propriedade, os estudos da Joana de Ângeles, da Mansão do Caminho, sobre as parábolas de Jesus à luz, na série psicológica de Joana de Ângeles. E saiu completamente diferente, não no sentido oposto ao que eu já expus aqui há um tempo atrás, mas no sentido, eu achei muito mais profundo, e até porque a Joana de Ângeles ela é bem prática, e ela traz para a gente os problemas que ela extrai da parábola, e traz também passos, exemplificando como a gente pode trabalhar isso, como a gente pode colocar no nosso dia a dia as questões referentes à nossa reforma íntima e essa prática, que seria a produção de frutos. Naquela oportunidade eu dei muita ênfase que Jesus, eu vou ler rapidamente a parábola, mas Jesus, para ser bem sintético, ele está passando, junto com os seus discípulos por uma estrada, eles estão com fome, ele vê aquela figueira frondosa, com as folhas muito bonitas, mas não tem nenhum fruto ali para comer. E se você fizer uma leitura apressada, parece que Jesus está amaldiçoando a figueira porque ela não tinha nenhum fruto, e fala que ela vai secar. E depois a figueira acaba secando, E eu dei muita ênfase na outra oportunidade que na questão da frutificação. Jesus ele sabia que não era época de figo, mas então se ele sabia que não era época de figo, por que ele estava exigindo ali, querendo que a figueira desse o figo fora de época? E a gente trabalhou muito que não é necessário, o que Jesus espera, que não é necessário a gente esperar a gente estar pronto, não é necessário a gente esperar chegar à perfeição para a gente começar a produzir bons frutos.
a gente pode começar a produzir bons frutos a todo tempo, né? A todo instante. Todos aqui que estamos aqui hoje somos imperfeitos, somos espíritos ainda em evolução e melhoramento, mas desde já podemos produzir bons frutos. Eu vou ler a parábola e depois a gente vai trazer cada um desses pontos, né? São 6 pontos que Joana de Anjos traz, extraindo a luz, né, nessa série psicológica dela, dessa parábola. A parábola é bem pequena, ela diz o seguinte: no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso. Está em Marcos, capítulo 21, versículos 12 a 14. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Em resposta, Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Amém vos digo que quem disser a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Marcos, capítulo 11, versículos 20 a 23. Como costumo dizer quando a gente vai estudar parábolas, nenhuma das parábolas podem ser tomadas em seu sentido literal, seu sentido material, né? Jesus já disse, não tinha plena consciência de que não era época de figos. Ele também não tinha com essa parábola a intenção de dar uma aula de agricultura, ou seja, quando seria a época de figos, como adubar e fazer uma figueira crescer, florescer e dar frutos. Mas ele queria passar uma lição valendo do simbolismo da figueira, né? E a figueira, ela tem um simbolismo muito forte desde a era judaica, e mesmo antes ela tem um simbolismo muito forte. Jesus conhecia esse simbolismo e ele utiliza então esse simbolismo da figueira para nos passar uma lição. Então acho importante, obviamente, passar o que é o simbolismo da figueira para a gente entender. Tradicionalmente a figueira é um símbolo associado à religião ou à religiosidade, né? Na simbologia cristã, a figueira simboliza uma árvore que não reconheceu o Messias e que já não tem frutos, né? Seria os hebreus não reconheceram o Messias Jesus e que não produz esses frutos. Para os hindus, a figueira é a árvore que une a terra e o céu. Então também está ligado a essa noção de conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Buda, quando recebe sua iluminação, ele está aos pés de uma figueira, ou seja, isso simboliza uma transformação entre o plano terreno de Buda e quando ele alcança sua iluminação espiritual. Então a figueira também tem uma ligação de religiosidade, essa passagem ou essa ligação entre o plano material e o plano espiritual. No sudeste da Ásia, as figueiras simbolizam poder, vida, fecundidade e longevidade. Jesus sabia desse simbolismo da figueira e por isso ele utiliza desse símbolo que ele encontra na estrada para passar uma mensagem aos seus discípulos e àqueles que acompanhavam referente a essa ligação entre o plano material e o plano espiritual. Da mesma forma, né, ele não sentia fome. A fome que ele está tratando nessa passagem é uma fome simbólica. Ele não tinha fome de alimento. Ele está tratando da fome do alimento espiritual. O alimento, né, que vai saciar a fome religiosa, a fome da alma, a fome de espiritualidade. É isso que ele está tratando, né? Então, o que representa essa figueira para essa parábola? Representa essa religiosidade exterior. Essa religiosidade que vigia a época de Jesus. Uma religiosidade pro forma, que era uma religiosidade como se fosse a figueira, cheia de folhas, frondosa, vistosa, mas que não produzia fruto nenhum. O seu interior, ela não tinha substância, né? Ela não tinha produção. Ela é aparentemente exterior, que era a religiosidade que vigia na época, era a religiosidade dos fariseus, né? Eles se importavam muito com demonstrar o exercício da religiosidade, mas sem nenhum conteúdo substancial, sem nenhuma transformação íntima.
sem nenhuma transformação ao seu redor e sem nenhuma conexão verdadeira com o plano espiritual, com a divindade, com Deus, porque eles estavam muito preocupados com essa forma, ou seja, eles chamavam a atenção pelo que aparentava ser, mas de fato não eram, né? Eu estava lendo esses dias, interessante que a gente falava também, já falei em uma oportunidade sobre isso, que a gente vive muito num mundo, né, que o importante não é o ser, o importante é o ter. Mas na pós-modernidade, eles já estavam trabalhando que hoje o ideal não é nem o ter, né? A gente vive hoje numa pós-modernidade que não interessa o ser, muito menos o ter, o que vale hoje é o parecer ter. Então não interessa se eu tenho ou se eu sou. O que é importante é eu parecer que eu tenho, o importante é eu parecer que eu sou. Então, nas redes sociais, da vida, o que me parece é, isso eu li até por uma questão, numa discussão profissional, porque às vezes eu não preciso ser um profissional de conteúdo, eu preciso parecer ser. Eu preciso parecer ser bem sucedido, eu preciso parecer ter um corpo bonito. Tinha uma discussão sobre uma influencer que ela tem sempre um corpo maravilhoso. O que foram descobrir é que ela sempre se passa óleo de cozinha para estar sempre com a pele vistosa nas fotos. É um parecer ser. Então Jesus tratava disso desde aquela época. E isso já na religiosidade, da gente dar mais importância ao ter ou ao parecer ser do que ter. E muita gente, às vezes, hoje, a gente ainda é assim, né? A gente ainda parece viver uma religiosidade que a gente não vive na prática, né? Eu posso vir aqui no centro toda segunda, toda quarta, toda quinta eu não estudo, mas se daqui para fora eu sair e não colocar em prática o que eu aprendo aqui, a minha religiosidade é a mesma da figueira, é a mesma dos fariseus, né? Eu não preciso parecer para os outros que eu estou exercendo isso através de atos, eu preciso viver, eu preciso entregar frutos com isso, pôr em prática. Era isso que Jesus queria chamar a atenção quando ele traz a parábola da figueira naquela situação, para que a gente transforme com a nossa religiosidade o que está ao nosso redor, né? Ele quer então uma religiosidade que provoque uma mudança interior, uma reforma íntima. E aí ele, na verdade, ele não amaldiçoa a figueira. O que ele está fazendo é expor a lei de causa e efeito, né? Ele quer ensinar que é preciso ir além. E quando ele amaldiçoa, ele só está falando, olha, se você é frondoso, mas não produz frutos, você vai secar. A gente colhe tudo aquilo que a gente plantou. Se você não está dando frutos, não está produzindo, entregando nada, se modificando, você pode ser a figueira mais frondosa, você vai secar. Então ele não está amaldiçoando, ele só está explicitando o que vai acontecer. E a mesma coisa que vai acontecer com a gente, se a gente não, de fato, nos transformar intimamente ao exercer a nossa religiosidade. Então é importante que a gente nos dedique a essa nutrição da alma, que a gente transforme nossos hábitos, que a gente lapide nossas virtudes que se encontram incrustadas em pedra bruta, né? Dos vícios. A gente vem para isso. Todos nós encarnamos aqui na Terra, nós somos cheios de vícios. E esses vícios é como uma pedra bruta que a gente vai lapidando pelas nossas ações e transformando em virtudes, né? Em gemas preciosas. É preciso colocar isso em prática. E como é que a gente faz, né? E por isso eu gosto muito, tenho aprendido a gostar cada vez mais que a gente estuda dessa série psicológica, porque Joana de Jesus dá passos, né? E como é que a gente faz para a gente colocar isso em prática, para a gente não viver essa religiosidade formal, sem substância, né? Então ela nos dá 6 passos, ela vai trazendo isso de uma forma bem bacana. O primeiro é que precisamos estar preparados. E aí vai ter várias parábolas de Jesus que vai tratar dessa questão da preparação, que a gente precisa estar preparado. Se a gente vai fazer um concurso, a gente vai fazer um vestibular, para a gente ter sucesso, a gente precisa se preparar. Se eu vou ser submetido a uma prova, eu preciso me preparar para ela. Se eu for sem preparo, eu não vou ter sucesso. A mesma coisa, somos um mundo de provas e expiações. Então eu preciso vir para cá,
preparado, e muitas vezes, enquanto eu estou na erraticidade, antes de encarnar, eu estou preparando para a reencarnação. E quando eu estou aqui na Terra também, quando eu estou encarnado, a gente precisa se preparar. Porque Jesus também disse, a gente não sabe quando as provas virão. Pode vir hoje, pode amanhã. E o que a gente está fazendo aqui? Isso eu posso dizer, estamos todos aqui essa segunda-feira, com esse frio danado, se preparando, às vezes nos estudos também, com uma chuva. Estamos todos aqui, estamos nos preparando. É importantíssimo? É, mas preparar é o primeiro passo. A gente também não pode parar na preparação. Porque quando eu sair, o verdadeiro teste vai ser quando eu sair da porta do centro para fora. Em situações pequenas, grandes, mas em diversas situações eu vou ser chamado a colocar esse preparo em prática. Então estarmos aqui é o primeiro passo, é muito importante, mas é só o primeiro passo, né? Ainda tem 5 para a gente chegar nesse ponto. Então é preciso, e a própria palavra, preparação, pré-ação. Eu preciso estar pronto antes da ação surgir, mas eu preciso da ação. E naquela religiosidade da figueira que Jesus condena, você ficava muitas vezes na preparação. O importante é as pessoas me ver que eu estou preparando, né? Ver que eu estou aqui. A questão é, eu vou transformar essa preparação de toda segunda-feira aqui em ação, né? Eu transformo em ação. Quando eu saio daqui, eu posso ajudar materialmente alguém que precisa. Quando a gente participa de uma campanha de arrecadação. Quando alguém me procura porque está em conflito e quer escutar uma palavra amiga. Ou quando alguém precisa, não só de uma palavra amiga, mas só de um abraço. Isso tudo é a gente estar sendo chamado a atuar, a transformar essa preparação em ação, né? E aí ela dá... lá é uma série de palestras também, então fui preparando isso. Ela traz, por exemplo, um exemplo. Por que Noé sobreviveu ao dilúvio? Porque ele se preparou. Ele recebeu a comunicação de Deus e ele foi lá e se preparou. Ele não sabia que dia o dilúvio viria. Mas imagina se vem o dilúvio e ele ainda está lá, calma, não sei ainda, semana que vem eu faço a arca. Semana que vem eu construo, essa semana não tem feriado, na próxima eu começo a construir a arca. Veio o dilúvio, foi embora. Por que Noé sobreviveu ao dilúvio? Porque Jesus mandou a comunicação, Deus mandou a comunicação para ele sobre o dilúvio e imediatamente ele começou a se preparar e entrou em ação. Ele começou a construir a arca, porque eu não sei quando o dilúvio virá. A mesma coisa a parábola das 10 virgens. Se preparem para o noivo, porque você não sabe quando o noivo virá. Em diversas oportunidades, em diversas outras parábolas, Deus está nos convidando a preparar para depois a gente chegar ao próximo passo. E assim também com as provas e expiações. A gente precisa estar bem preparado para enfrentar as dificuldades que vão aparecer na nossa vida. A gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente não sabe um dia que a gente pode ser acometido por uma doença, um dia que a gente pode perder um ente querido. A gente não sabe um dia que a gente pode sofrer um revés financeiro e às vezes está numa situação confortável e passa a ter dificuldades. A gente tem que estar preparado para isso, porque a gente não sabe quando vai ocorrer essa expiação, essa prova, né? Então a gente tem que estar preparado para conhecer o Evangelho. O segundo mandamento do Espírita é instruir. Então vamos nos instruir para quando a gente for chamado à prova, a gente se sair bem, assim como no concurso, numa prova de vestibular. Eu trouxe alguns trechos de Joanes de Ângelo em cada passo, mas eu não vou ler aqui para a gente não esgotar o tempo. Então, esse primeiro passo está bem claro no capítulo 10 do livro Ser Consciente. Vamos para o segundo passo, né? Então, o primeiro passo está preparado, o segundo passo, servir para progredir. Para mim progredir, eu não preciso só estar preparado, eu preciso servir. Disse Jesus, o maior dentre vós, aos discípulos, o maior dentre vós é aquele que é o servidor. Quanto mais você servir, mais você progride. Então, a gente precisa servir para progredir. Aqui, a gente vai extrair isso também do livro Ser Consciente. O que diz ela? A vida é movimento. Nós precisamos estar em constante caminhada, progresso, transformação. A gente precisa colaborar com o coletivo.
André Luiz, lá no livro A Evolução em 2 Mundos, coloca o que a gente, não só eu, outros palestrantes também já colocaram aqui, da questão da cocriação em plano maior e a cocriação em plano menor. Então a gente é convidado, ainda que imperfeitos, o tempo inteiro a colaborar com a construção de Deus. A gente influencia em plano menor o tempo inteiro a criação de Deus. Então a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ser uma substância transformadora. Eu preciso transformar não só a mim mesmo, mas na medida em que eu vou procedendo minha reforma íntima e vou melhorando, eu vou transformando a realidade que me cerca. E a figueira, naquela ocasião da parábola, ela não estava preparada e ela não serviu ao coletivo. Porque o propósito dela, naquela caminhada, qual que era o propósito da figueira ali? Era alimentar os caminhantes que sentiam fome no caminho. E ela não cumpriu o propósito dela. Ela não tinha nada para oferecer. E o que a gente pode oferecer quando a gente é chamado a colaborar, né? Não é só questão material, a gente pode oferecer muito mais. Então a gente servir ao outro, servir para progredir, é a gente atuar, é a ação, né? Se nada oferecemos, a gente não contribui. A gente não só vai estar retardando a nossa reforma íntima, como a gente vai estar prejudicando o desenvolvimento coletivo, né? Interrompendo a nossa jornada. Então a gente precisa oferecer a nossa cota, a nossa parte. Qual que é meu figo? O que eu posso oferecer? O fruto, eu posso oferecer sombra. Às vezes ela poderia não oferecer fruto, mas era uma árvore que poderia produzir, por exemplo, sombra, para que os viajantes pudessem descansar debaixo. Então, quando a gente vai promovendo a reforma íntima, a gente vai nos conhecendo, o autoconhecimento é importante, e eu vou descobrindo qual é o meu maior potencial, como eu posso servir a coletividade da melhor forma. Às vezes eu não posso, então, entregar frutos para saciar a fome, eu posso dar sombra, né? Então, a gente sempre se conhecendo, a gente vai encontrar uma maneira de ser útil, a gente vai encontrar uma maneira de servir ao próximo. O terceiro ponto é altruísmo e caridade. Então, quando a gente se prepara, quando a gente serve ao próximo, a gente vai estar praticando, e é necessário praticar o altruísmo e a caridade. Como é que para a gente entender isso? A figueira não podia fazer o que Jesus fazia. Jesus tinha a missão dele. A figueira tinha a missão dela. A figueira cabia cumprir a própria missão. Para a gente entender o altruísmo e a caridade, qual que é um ponto em que a gente vive muito, principalmente, às vezes a gente está aqui falando, mas a gente precisa refletir sobre isso, porque também temos nossos vícios a transformar em virtudes. Muitas vezes a gente quer escolher o que a gente quer fazer, né? A gente quer escolher qual que é a nossa missão, vamos escolher que fruto que a gente quer oferecer. Muitas vezes eu quero oferecer figo, mas eu sou uma laranjeira. Então o que eu melhor posso oferecer é laranja. Eu não posso oferecer figo. Eu sou uma figueira, mas eu quero oferecer laranja. Eu tenho que me conhecer para me saber o que eu posso oferecer, né? E o grande problema é que muitas vezes a gente tem nossa missão e a gente quer adotar a missão do outro, né? Às vezes a missão que a gente veio na Terra é simplesmente, nada grandioso, é simplesmente ser um bom pai, ser uma boa mãe. Então eu não tenho que buscar reconhecimento, eu não tenho que buscar me enriquecer, eu não tenho que buscar um prêmio Nobel de ciência, porque a minha missão aqui, a minha contribuição, o que eu tenho que resgatar é esse relacionamento familiar. Então eu tenho que me conhecer para saber qual a minha missão. A missão dessa figueira, pela parábola, era fornecer figo a Jesus. Era isso, né? E às vezes a gente precisa descobrir o que a gente tem para fazer. Tem um exemplo, acho que é o Haroldo que dá, que fala que a vida é uma orquestra. A gente veio numa orquestra, Deus deu um instrumento e o dom para cada um de nós. Deus é o regente. O grande problema é que, por exemplo, ele me deu o dom de tocar violoncelo. Mas eu olho para o lado, eu queria tanto tocar piano. Mas eu quero tocar piano. Mas ele não me deu o dom. Se eu for tocar piano, eu vou ser um fiasco. Mas eu quero tocar piano. Assim é na profissão, né? Eu falo que às vezes Deus encaminha a gente para uma profissão. Eu quero tanto ser isso na vida. Mas eu não tenho dom para isso. Eu tive essa missão. Mas eu quero, porque é isso que dá dinheiro.
É isso que vai me trazer reconhecimento. A gente tem que descobrir o que é que Deus espera de nós. E muita gente, eu já vi muita gente falando isso, olha, eu queria ser tanto isso, mas a vida foi me encaminhando, as oportunidades, né, os estágios, as coisas que foi se abrindo, as oportunidades foram me encaminhando para isso. E temos que estar atento porque Deus opera pelos sinais. Né? Deus, eu conheço uma coisa da minha área, que fez direito e tal, e ela se sentia muito infeliz. Um dia ela abandonou tudo, abriu uma cozinha e foi cozinhar. A pessoa mais feliz do mundo, porque a missão dela era essa, era alimentar. Né? E aí quando ela foi fazer o que ela gostava, ela descobriu o propósito dela, que é um dos próximos passos que a gente vai ver. Mas a gente precisa descobrir, nos conhecendo, qual a nossa missão. Né? O que a gente veio para a gente contribuir para o coletivo. E quando a gente faz isso, olha para dentro, começa a ver os dons que Deus nos deu, a gente começa a reconhecer o nosso próprio valor, as nossas potencialidades, como dar o melhor de nós mesmos para isso. E isso a gente vai estar desenvolvendo o altruísmo, a caridade e, sobretudo, a humildade, que é fazer aquilo que me cabe, que é aquilo que é do meu tamanho, aquilo que Deus me deu, um dom, aquilo que Ele me deu, um potencial de fazer. Às vezes a gente começa a pensar, mas eu vi que esse é o meu potencial, mas isso é tão pouco, isso é de tão pouca importância. Né? E quando a gente começa a pensar assim, Joana de Ângeles traz, quem está pensando assim não é nós, é o nosso ego. É o nosso ego que pensa, mas eu quero ser o mais importante dessa empresa, eu quero ter um reconhecimento, eu quero ganhar um prêmio Nobel. Isso é o nosso ego. A gente precisa desenvolver o nosso ser integral. Mais que o nosso ego, a gente precisa trabalhar pelo coletivo, por tudo que a gente já foi nas vidas anteriores. Né? O nosso ser, o espírito, quando a gente toma consciência de que a gente é um espírito imortal, os louros que a gente pode ter materialmente numa vida se tornam muito pequenos. E aí a gente cumpre o nosso propósito de uma forma muito mais eficaz, porque eu sei que nenhuma tarefa é pequena. Né? A figueira dá fruto, ela está ganhando para a vida além. Ela é um ganho para o espírito, então se torna maior. E aí a gente consegue verdadeiramente enxergar que não existe tarefa pequena, que não existe lição mais importante do que a outra, a luz espiritual. Vamos logo, porque o meu tempo está esgotando aqui. Propósito de vida é o quarto passo. Né? O que é o propósito de vida? Então você precisa se descobrir o que te cabe fazer, quem é você. Propósito de vida é o procedimento. Propósito de vida é o caminhar. Se minha missão na Terra é ser, para resolver questões passadas, é ser o melhor pai, a melhor mãe possível, o propósito da minha vida são as ações que eu vou tomar no procedimento. É o dia a dia. É aquilo que eu vou fazer cada dia cuidando do meu filho, ou se meu propósito é ajudar, alimentar alguém, desenvolver, que seja na ciência. Meu propósito é desenvolver a cura para uma doença. O propósito é o dia a dia, cada ação que eu vou tomar. É a rotina, que às vezes nos cansa. É acordar, tomar café, ir para o laboratório, trabalhar incansavelmente. Muitas vezes a ciência trabalha, faz, observa, errou, faz de novo, melhora. Isso é rotina, isso cansa. No meu trabalho, a rotina cansa. Mas é o meu trabalho, eu tenho que dar o melhor de mim. Então eu não posso começar, eu preciso de um desafio. Todo dia eu preciso de alguma coisa diferente. Isso faz parte, a gente ter noção do procedimento, o propósito é o que nos vai conduzir a atingir aquela programação, atingir aquele objetivo. Esse objetivo é o quinto passo, que é o sentido existencial. O sentido existencial é a direção. Então eu preciso saber qual a direção, em que direção eu vou tomar, que quando eu descubro qual é o meu propósito, por exemplo, o exemplo do pai, é ser o melhor pai possível, eu tenho que saber a direção. Então eu tenho que buscar qual direção que eu vou tomar para estar desempenhando isso da melhor forma possível. Né? Qual a melhor forma de educação que eu posso dar, qual a atenção que eu preciso, a gente precisa desenvolver esse sentido. E muitas vezes quando a gente entra em depressão, tem falado muito aqui em suicídio,
ela traz muito que quando muitas vezes é levado a esse ato extremo, é porque ela perdeu ou não descobriu qual o seu propósito e qual o sentido da sua vida. Ou porque eu estou infeliz com o propósito, com o lugar que Deus me colocou. A gente tem falado muito que nem todo mundo está no lugar correto, onde deve estar, mas eu não posso perder, ou eu tenho que descobrir e ter em mente o tempo inteiro qual o propósito e qual o sentido da minha vida. É muito além dessa encarnação. É muito para frente. Eu preciso ver que isso aqui é um período pequeno. O meu sentido é além. O meu sentido é buscar aprimorar. Todo mundo vem com uma programação reencarnatória. Algum vício que nessa encarnação eu preciso trabalhar para transformar em virtude. Eu preciso saber, me conhecendo através do autoconhecimento, aí está lá a questão 919, eu preciso saber o que eu preciso trabalhar nessa vida, e as provas que a gente passa nos permite saber o que a gente precisa melhorar nessa vida. Esse é o meu propósito, esse é o meu sentido nessa encarnação, porque eu preciso melhorar. E por fim, para me esgotar, o sexto ponto que ela coloca é exatamente o que eu tratei na última palestra, o efeito da fé. Tudo isso que a gente precisa fazer, eu preciso ter fé. Porque ainda que o meu propósito, que a minha missão, que o que eu devo fazer nessa vida pareça pequeno aos olhos do mundo material, eu posso transformar numa coisa gigantesca se eu tiver fé. É a fé que move montanhas. O que Jesus disse? Eu também não posso ser aqui para interpretar literalmente. A fé que transporta montanhas. Eu vou pegar o morro lá do Cabeça de Lobo com a minha fé e vou mudar ele de lugar. Não. Fé que transporta montanhas, no simbolismo eu supero qualquer dificuldade juntando minha ação com a fé que eu tenho. Ela tem que ser forte porque Deus vai fazer a parte dela. Então, se o que ele quer falar para a figueira, ali, utilizando o simbolismo, se você fizer a sua parte, se preparar, servir ao próximo, for altruísta e caridoso, entender o seu propósito e o seu sentido de vida, e se você tiver a fé verdadeira, você vai dar fruto, mesmo que não seja época de figo. Então podemos, com nossas imperfeições, nos conhecendo, servindo ao próximo, entendendo o propósito da nossa encarnação, o sentido da nossa vida, e tendo uma fé verdadeira, a gente pode desde já produzir frutos. Então a gente vai sair, a gente vai ajudar alguém que precisa, a gente vai doar nosso tempo, nosso recurso material, nosso ouvido, e a gente vai estar produzindo frutos, a gente vai estar movendo montanhas. Só para encerrar um exemplo, se não me engano, já passou aqui o filme do Divaldo. Acho que foi o filme, um dos que eu vim assistir aqui no centro. No filme do Divaldo, ele tem um exemplo muito claro dessa fé. Quando fica pequeno, ele começa ali junto com, acho que é o Nivaldo, me perdoem se eu errei o nome, ele começa a doar cesta básica, a cuidar de crianças abandonadas e tomar para si. O espaço que eles tinham fica muito pequeno. E ele fala, precisamos de um espaço maior. Né? E algumas pessoas ali começam, olha, mas a gente não tem dinheiro, não tem recurso material. E ele tem uma fé tão grande, que, salvo engano, eu não decorei a fala dele, mas no filme, ele tem uma fé tão grande que ele fala, vamos fazer, o plano espiritual está ajudando. A gente está com fé, a gente vai fazer isso, vamos fazer que o recurso venha. E o recurso veio. Essa fé, a ação, ele estava preparado, ele sabia o sentido e o propósito da vida dele, que era não só levar a doutrina espírita, mas cuidar daquelas crianças, e ele teve uma fé tão grande que ele moveu montanhas com aquela fé dele. E a mesma coisa a gente pode dizer da nossa casa, né? A nossa casa aqui, quantas coisas a gente precisou fazer, né, seu Joaci? A troca do teto, do telhado, das melhorias aqui, e na hora surgiu recurso, né? Aparece. Então, assim, quando a gente tem a fé que move montanhas, a gente faz a nossa parte com os primeiros 5 passos e Deus faz a dele. Essa é a fé que a gente está. E a fé de confiar, de entregar a chave, né? Não é só uma fé de acreditar, eu acredito em Deus. Isso ainda é muito formal, mas precisa de substância. É a fé do Jesus, Deus, a chave do carro está aqui. Conduza, porque eu confio em você, confio para onde você vai me levar.
Isso, para fechar agora, já extrapolei meu horário, mas só para fechar, tem uma passagem, acho que já foi contado aqui, de Francisco de Assis. Ele está numa nevasca, ele e mais uma pessoa, eles chegam na porta de um mosteiro e bate, e alguém fala, é Francisco, abre. E o cara, Francisco? E fecha. E aí a pessoa que estava com ele entra num desespero e ele começa a pular e dançar, feliz da vida. E a pessoa, a gente vai morrer aqui, por que você está dançando? Porque a vida inteira, aí ele diz, a vida inteira eu procurei uma situação que eu dependia só de Deus. E agora eu dependo só de Deus, está nas mãos dele. E não é que daí um instante vem o chefe lá do mosteiro e abre, Francisco, pode entrar. E ele fala, tá vendo? Isso é confiar em Deus, não é só acreditar em Deus, mas confiar. Confiar numa situação que a gente entrega, porque a gente já seguiu 5 passos e a gente fez tudo o que competia a gente. Quando a gente faz isso, só essa fé que move montanhas resolve e amplia. Gente, desculpa por ter estendido. Desejo a todos vocês uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Vamos passar então para receber os passes agora, né? E quem tiver a fichinha do 1 ao 7 pode chegar até a cabine, por favor.